Bem, meus amados, graça e paz vos sejam acrescentados. Graça e paz a todos vocês, que a bênção do Senhor continue repousando sobre a vida de cada um, de cada irmão, de cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Bom, nós estamos aqui continuando, a aula que eu falei que ia dar uma pausa, ia cortar para não ficar grande demais, extenso demais, porque eu ainda não sei quantas aulas serão ao total nesse assunto tão rico, Você que ouviu, acompanhou direitinho aí a primeira parte, você viu bastante coisa sobre a história. Não sei se você já tinha ouvido falar, detalhadamente sobre a história de como surgiu essas as bases do neopentecostalismo, as bases de ensino, de crença, de fé, que é a confissão positiva, dentre outras, força do pensamento, aquela coisa, só recebeu uma roupagem diferente, não é isso? Recebeu uma roupagem nova, mas é aquelas mesmas crenças do novo pensamento. Então eu espero que você tenha acompanhado aí, pegado, e eu quero continuar caminhando com você aqui nessa primeira parte, que é a parte histórica, sobre o neopentecostalismo, sobre a história de como surgiu, como foi lançado, como foram lançados, os fundamentos. E, pastor, qual a importância dessa primeira aula de uma hora, praticamente, que foi sobre essa questão aí da história, de onde veio, as origens, qual a importância disso, qual a importância agora que o senhor vai entrar em outra parte histórica, porque a importância disso é justamente nós salientarmos, frisarmos que antes de 1880, essas práticas ou crenças ou pregações não existiam na igreja, na igreja de Cristo, em toda a história. Então, por exemplo, teologia da prosperidade, essa roupagem, esse formato não existia na igreja, ok? Não tinha antigamente. Então, antes de 1880, antes de Kennedy Reagan e todos os outros nomes que aqui citei, não tinha isso dentro da igreja. Então é importante saber, porque eu acredito que você que ouviu a primeira aula, você também não compactua, com aquilo que as pessoas pregaram, falaram. Mas por que é importante você saber a história? Porque um dia você pode estar conversando com alguém que de fato acredita, de fato ele acredita que é desse jeito, que é desta maneira. Então você consegue explicar para ele ou para ela um pouco da história da igreja. Mas vamos continuar, porque tem muita coisa pela frente. Nós paramos no ponto aqui que eu ia começar a falar sobre os desenvolvimentos posteriores na doutrina da guerra espiritual. Eu citei aqui dois nomes, e eu vou reprisar novamente os dois nomes, que é o nosso querido Win Orley e Michael Harper. Então, antes, veio o Michael Harper, em 1970. 6 anos depois veio Win Worley, perdão, uns nomes difíceis, Mas o Michael foi no Reino Unido e o Vin nos Estados Unidos 6 anos depois, em 1976. Bom, vamos continuar então agora para ver como que a coisa vai se formando, se solidificando aí dentro da formulação dessa roupagem da guerra espiritual. É muito necessário nós sabermos da história, de onde veio, como começou, porque se lá na frente, quando nós começarmos a estudar os pontos, os versículos e tudo mais, nós vamos entender até o versículo de uma maneira diferente. Porque no momento que você descobre
quem criou um argumento, quem criou uma crença, um dogma, como criou. Ou seja, aí quando você chega lá na frente que você lê o versículo bíblico, a sua mente já está muito mais esclarecida, né? Mas vamos continuar então, e eu quero reprisar o que eu falei na primeira aula, tá? Todo respeito, nós não estamos aqui numa posição de menosprezar ninguém ou, enfim, criticar ninguém, não é essa a nossa intenção. A intenção é realmente lançar luz sobre esse assunto e, como o pessoal da Viva Church, né, como bereanos, o mais próximo da Bíblia. Você que está assistindo o vídeo, eu quero te agradecer que você adquiriu essa imersão aí, esse curso, né? E eu espero que esteja sendo muito bom para você, ok? E você que ouve só o áudio, esse áudio é disponibilizado para os membros da Viva Church. Olha aí, ó, quem é membro da Viva Church tem acesso gratuito ao áudio dessa aula. E você que está assistindo o vídeo, muito obrigado por ter comprado aí, por ter dado essa ajuda aí na nossa divulgação, no nosso ministério. Que Deus te abençoe. Bom, vamos lá. A doutrina da guerra espiritual, ela começou com esses dois nomes que eu falei, mas ela continua evoluindo e continua se aprofundando, e com a contribuição de diversos autores, ministérios, introduzindo conceitos como demônios territoriais, maldições hereditárias e a importância de práticas específicas de libertação. Isso tudo é uma ramificação que vai acontecendo. O primeiro nome aqui que eu quero citar é Jessie Payne Lewis, ou Lewis, né, no Reino Unido, uma das primeiras, uma mulher, né, uma das primeiras expositoras da guerra espiritual no contexto pentecostal. Payne publicou o livro War on the Saints, Guerra contra os Santos. Não sei, me perdoe a minha pronúncia em inglês, que é péssima, mas é o livro Guerra contra os Santos, em 1903, surgindo logo depois do avivamento de Gales. A sua obra focava na decepção espiritual e na necessidade de retomar o terreno perdido para o adversário na mente e nas congregações devido a falsos ensinos. Ela acreditava que o avivamento trazia consigo um ataque de poderes sobrenaturais malignos. Tá? Então ela escreveu esse livro, começou a colocar alguma coisa ali sobre a guerra espiritual. Quem coloca para divulgar mesmo os nomes é em 1976, mas agora vai chegar um dos nomes mais fortes aí da guerra ou da batalha espiritual, que é Peter Wagner. Peter Wagner, a partir dos anos de 1980, nos Estados Unidos, ele surge, né, como um teórico do movimento de crescimento da igreja, e ele foi o líder da terceira onda, um movimento carismático. Wagner defendeu um estilo militarizado de guerra espiritual. Ele popularizou o conceito de guerra espiritual estratégica, que envolve o combate a demônios de alto escalão. Okay? Então, é Peter Wagner que começa a cunhar termos como, primeiro, demônios territoriais. Wagner ensinava que existia uma hierarquia de demônios, com territórios geográficos específicos, e que quebrar o poder desses demônios torna o ministério mais eficaz. Ele publicou e editou o livro Espíritos Territoriais em 1991, que compilava ensinamentos sobre essa hierarquia e a necessidade de uma guerra direcionada contra eles. Peter Wagner também difundiu o termo mapeamento espiritual. Embora o termo tenha sido originalmente cunhado por George Otis Jr. em 1991, Wagner ajudou a definir e disseminar o conceito de mapeamento espiritual. Essa prática envolve pesquisar a história de uma área para identificar os espíritos que governam e suas estratégias,
a fim de amarrá-los através da oração e assim acelerar a evangelização e a transformação social em larga escala. Okay? Outro ponto que Peter Wagner também começa a difundir, né, no meio da cristandade é a oração de caminhada. Oração de caminhada. Prayer walking. Uma forma encorajada de guerra espiritual. Conectada ao mapeamento, né, espiritual, está dentro do mapeamento espiritual, então é conectado ao mapeamento espiritual, onde os crentes oram contra espíritos malignos enquanto caminham por áreas onde se acredita que o mal tenha ocorrido histórica ou atualmente. Então, veja bem, chegou numa cidade, eles faziam um mapeamento espiritual para saber qual demônio que manda naquela cidade, ou principado, ou entidade, qual que manda naquela cidade. Aí eles fazem esse mapeamento para descobrir qual é a entidade que governa aquele lugar. E a partir disso que eles sabem, né, entre aspas, né, que Peter Wagner difundiu essa estratégia. Né? Então, a partir do que se sabe, né, quem é a entidade que está governando aquele lugar, então eles começam a expulsar aquela entidade, aquele demônio territorial que governa aquela cidade e tudo mais. E uma das estratégias desse mapeamento espiritual é essa caminhada, né? Caminhar pelas ruas. Tem um lugar aqui que há 50 anos houve uma chacina. Aí ele ia para aquele lugar e orava, expulsava e tudo mais. Tem um lugar aqui que há 80 anos caiu uma bomba, ia lá, orava e expulsava os demônios que estavam historicamente ou atualmente naquele lugar. E isso daí, segundo Peter Wagner, acelerava, né, a evangelização, o crescimento do evangelho e tudo mais. Bom, agora eu tô citando os pontos, né, históricos e estou explicando o que cada um veio definindo. E vai ser mais na frente que nós vamos frisar um pouco, debruçar sobre esses ensinos e poder dar uma resposta apologética. Mas o que eu posso te falar de agora é que demônios territoriais não tem fundamentação bíblica, mapeamento espiritual não tem fundamentação bíblica e oração de caminhada também não tem fundamentação bíblica. Mas... Pastor, tem o príncipe da Pérsia lá de Daniel, tem aquela coisa. Continua, vamos acompanhando, que lá na frente nós vamos falar com calma no assunto. Então eu creio que vai ser bênção para todos nós. Mas vamos continuar. Depois de Peter Wagner, veio essa daqui é famosa. Eu, por exemplo, vou falar do meu caso. Eu não conhecia, nunca ouvi falar de Peter Wagner, mas eu sempre ouvi falar de Rebecca Brown. Rebecca Brown, ela publicou, né, começou a publicar os livros em 1991. Você vê que Peter Wagner publicou Os Demônios Territoriais em 1991. O ano que eu nasci, né? O ano que eu nasci. Não sei o que aconteceu em 1991. Mas o Peter Wagner começou a publicar os livros e no mesmo ano, nos Estados Unidos, Rebecca Brown, ela publica o livro, que é um dos mais famosos dela, né, que é Ele Veio para Libertar os Cativos, que foi publicado em 1991. Depois ela publicou também em 1991 Prepare-se para a Guerra. E os seus livros focam numa guerra espiritual, no ministério de libertação, com ênfase nas experiências de indivíduos envolvidos em práticas ocultistas, esotéricas, macabras, bruxaria, feitiçaria, pactos, essas coisas. Rebecca Brown alegava expor as atividades de Satanás, incluindo satanistas que se infiltravam e destruíam igrejas cristãs, e ensinava a reconhecer e combater ataques satânicos. Então, o livro da Rebecca Brown, não sei se você que está assistindo essa aula já teve oportunidade de ler ou de ouvir alguém falar sobre, mas é um livro que eu tenho um jeito carinhoso de chamar
Por favor, não fique triste, não leve a mal. Eu brinco às vezes com os irmãos que eu falo que é terror evangélico. É um tipo de livro que sabe aquele livro de ficção científica gospel? Porque assim, existe uma batalha espiritual, isso é fato, tá? Não tem como negar as forças das trevas que militam contra a nossa vida, as batalhas espirituais que passamos, as lutas, as investidas, os dardos inflamados do maligno, enfim, isso aí é ponto pacífico. O inimigo luta contra nós a todo momento, tá? Só que esses autores, Peter Wagner, Rebecca Brown, eu vou citar mais alguns aqui, eles levam para um outro lugar, você tá entendendo? Eles maximizam, sabe? É quase você entrar num livro do Harry Potter. É literalmente o que eu falei aqui da ficção científica evangélica ou do terror gospel. É aumentar demais, é dar muita ênfase. Sabe, o meu pai ele me falava uma coisa que eu sempre guardei. Ele não gostava de testemunho que a pessoa ficava só exaltando as obras de Satanás. Depois que contava 2 horas o que Satanás fez na vida dela, aí no finalzinho ele falava assim, mas aí Jesus me salvou. Amém, pode ficar de pé. Então meu pai sempre gostava dos testemunhos que exaltam a Deus, que glorificam a Deus. E a igreja de Cristo, ela é chamada para isso. Ela é chamada para revelar Jesus. Não para revelar o diabo, mas para revelar Jesus. Calma que nós vamos caminhar, nós vamos chegar, eu fico comentando e eu vou entrando em pontos que é só lá na frente que nós vamos falar. Mas vamos continuar? Vou citar outro autor também, que talvez seja conhecido por muitos, que é o Mary Baxter. Ele nasceu em 1940 até o ano de 2021 nos Estados Unidos. É uma mulher, né, conhecida por suas visões espirituais. Baxter publicou um livro em 1993, que esse é um também dos mas muito conhecido, que é Uma Revelação Divina do Inferno, ou A Divina Revelação do Inferno. Esse livro foi muito esse e o da Rebecca Brown foi muito vendido. Alegando ter sido levada por Jesus em uma turnê pelo inferno. Sua obra, incluindo a Divina Revelação da Guerra Espiritual, em 2006. Em 2006, ela lançou esse livro, A Divina Revelação da Guerra Espiritual. Descreve a oposição de inimigos espirituais invisíveis e ensina como aplicar a vitória de Cristo sobre o pecado e Satanás. Eu não sei se você pegou essa parte da igreja no Brasil. No Brasil, por exemplo, na minha infância, eu peguei muito de pessoas que, vou dizer que virou uma moda, né? Mas eu vou dizer que estava muito comum na época pessoas terem esse entre aspas, testemunho de, eu fui arrebatado e fui levado ao inferno, aí eu vi como é que era o inferno, eu vi como é que era o céu e tal. Então tinha uma época que estava muito uma febre, sabe? Muita gente estava falando, não sei se você que está ouvindo agora esse áudio sabe, mas teve uma época que foi muito assim, sabe? Então, esses livros vieram nesse momento, sabe? Dando gás para isso, dando prepulsão para isso. Porque em algum momento não começou a bastar o que a Bíblia fala do inferno. Em algum momento não bastou o que a Bíblia fala do céu. Alguém tinha que ir lá no céu, tinha que ir lá no inferno, ver tudo, voltar e escrever um livro para contar como é que é. Em algum momento isso foi necessário para a igreja brasileira. Graças a Deus que passou bastante essa onda aí. Vamos continuar. Outro autor também que ajudou a incorporar essa guerra espiritual, ou a batalha espiritual, né, o movimento batalha espiritual, Cindy Jacobs, o meu inglês sensacional. Ela ainda é viva nos Estados Unidos, ela é parte da rede da guerra espiritual de Peter Wagner. Cindy ensina sobre a quebra de poderes de espíritos assediadores
e o espírito de Leviatã, que causa confusão e divisão. Ela enfatiza a oração de confronto contra demônios territoriais. Então você vê que ela é bem próxima ali da visão do Peter Wagner. Outro exemplo é Mark Bubeck, no final do século XX, que ele viveu nos Estados Unidos, um escritor evangélico que apresentou respostas teológicas e pastorais a fenômenos demoníacos. E ele foi o autor do livro O Adversário, o Cristão contra a Atividade Demoníaca. Então ele apresenta ali algumas respostas teológicas, pastorais a fenômenos demoníacos que aconteceram e tudo mais. Então o livro é mais ou menos baseado nisso. Tá? E por fim, Merrill Unger, final também do século XX, também nos Estados Unidos. Você vê que é praticamente tudo nos Estados Unidos, né? Também um escritor evangélico que abordou a resposta teológica e pastoral a fenômenos demoníacos. O que é fenômenos demoníacos? Eles pegaram situações que aconteceram, tá, com algumas pessoas, né, e começou ali a ter algumas respostas, alguns aconselhamentos, falar de alguma coisa que poderia acontecer. Então é basicamente isso que é embasado o livro. Tá? Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3 aqui, no caso, eu quero já começar a falar com vocês aqui sobre a chegada disso no Brasil, tá? Por quê? Você há de ver comigo que tudo que eu citei aqui, salvo um nome ou dois aqui, ou três no máximo, que tá lá para os Estados Unidos, tá lá para o Reino Unido, né? Que a pessoa era britânico e tudo mais e tal. Então, fora isso, né? Nós temos toda a grande parte, né, dessa história acontecendo nos Estados Unidos. E a doutrina, né, ou o ensinamento brasileiro veio dos Estados Unidos, veio da América. Então, o que acontece? Por isso que nós temos uma doutrina muito parecida. Por isso que quando eu cito aqui algumas coisas, igual eu citei aqui os livros e tudo mais e tal, não é estranho para mim. Por quê? Porque eu cresci vendo esses livros na livraria, o pessoal comprando. Meu tio mesmo tinha esse livro aqui da Rebeca Brau e tal. Então, mas como que isso cresceu no Brasil, né? Porque eu citei como é que começou lá. Começou lá com o Novo Pensamento, em 1880. Ok, um movimento que não era cristão, mas foi pegando ali, até que chegou o primeiro lá, o Kenyon, o William, e deu uma roupagem cristã e evangélica para os ensinamentos do Novo Pensamento, começou a fundamentar a teologia da prosperidade, começou a fundamentar esse ensino da confissão positiva. Veio Kennedy Reagan e acabou de lançar os alicerces dessa doutrina, e logicamente é algo que se proliferou e, né, se alastrou muito, porque quando você fala que a pessoa vai ficar rica, afirma, né? Você afirma, você diz, olha, você vai acontecer com você. Você vai ficar rico, você vai ficar milionário. Você coloca aqui que Deus vai te dar 100 vezes mais e fala com fé e fala com autoridade e por aí vai. Então, ou seja, quando começou a espalhar isso, rapidamente tomou a América e começou a tomar outros lugares do mundo. Outras pessoas foram abraçando, né, essa teologia. Detalhe que depois do iluminismo, estou falando de história, hein? Depois do iluminismo e depois quando entrou, né, no século XIX ali, que teve a separação da igreja e Estado, começaram a vir as teorias de evolução, começou a vir o Charles Darwin, o humanismo cresceu, o iluminismo colocava justamente a racionalidade do homem em foco, a medicina avançou,
Aí muito o movimento ateu, né, o ateísmo cresceu demais, porque aí vieram Nietzsche, vieram Kant, enfim, vieram outros ateus ali que eram muito, aí veio Freud, veio uma turma ali que veio disseminando esse humanismo. Então o humanismo cresceu na Europa, a tal modo que a teologia foi afetada pelo humanismo, por isso que virou o liberalismo, que até então a grande maioria da teologia europeia era reformada, era calvinista, a reforma aconteceu aqui, né? Então todo mundo era muito bíblico, centrado. Spurgeon alerta isso quando ele no final da sua vida sai da Batista e alerta que o câncer do liberalismo ia matar com a igreja da Europa, e aconteceu exatamente o que Spurgeon falou. A igreja batista e as demais igrejas abraçaram o liberalismo e o evangelho da Europa. Hoje nós vivemos aqui na Europa, você vê que as igrejas daqui mesmo, as igrejas nativas, locais, quase não existem ou estão mortas, uma ou outra que sobreviveu. Então, quando aconteceu isso, esse humanismo começou a tomar conta do mundo e chegou lá nos Estados Unidos. Então, quando virou para esse povo e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, Deus vai tirar o dinheiro dos ímpios e vai dar para você. Quem que não quer uma doutrina dessa, né? Todo mundo abraçou, abriu a Coca-Cola e falou, glória a Deus, só vamos. Então, se espalhou muito rápido. Agora, a chegada no nosso contexto, né? Vamos falar como é que chegou no nosso contexto aqui no Brasil. A chegada e a expansão do neopentecostalismo no Brasil encontrou um terreno muito fértil, né? Moldando-se e sendo moldada pelas particularidades do imaginário religioso e social do país. Vamos falar aqui do contexto do nosso país, contexto brasileiro. O imaginário brasileiro é profundamente marcado por uma relação ambígua entre as forças do bem e do mal. A sociedade brasileira é caracterizada por uma rica tapeçaria religiosa. O Brasil é lotado de religião, de crença e tudo mais. Onde o catolicismo popular, as diversas religiões afro-brasileiras já coexistem em complexas relações de sincretismo histórico. Nesse cenário, a desigualdade social, as mazelas cotidianas são frequentemente reinterpretadas e transformadas pela narrativa da batalha espiritual. Em outras palavras, encontrou a mesa posta, né? O neopentecostalismo encontrou a mesa preparada para eles quando eles chegaram aqui no Brasil. Em causas primordiais do sofrimento individual e coletivo. O neopentecostalismo, ao se inserir neste contexto, tornou-se um fenômeno social e religioso proeminente, amplamente influenciado pelo sincretismo religioso. Lembra que sincretismo é a mistura de religiões, ok? Então, tudo aquilo que você mistura, eu pego uma ideia que é de uma outra religião e trago para a Viva Church. O nome disso é sincretismo religioso. Okay? Vamos continuar. A partir dos anos de 1970, a terceira fase do movimento pentecostal no Brasil ganhou grande projeção, expandindo a base de suas igrejas e assumindo novos contornos. A adaptação doutrinária do neopentecostalismo no Brasil pode ser compreendida como uma estratégia de crescimento. A observação de que o pentecostalismo brasileiro adaptou o seu discurso a uma realidade onde a desigualdade social e os infortúnios são transformados pela batalha espiritual em causas primárias de sofrimento é crucial. Essa ênfase na guerra espiritual ressoa com a relação ambígua entre o bem e o mal presente no imaginário do brasileiro. Essa adaptação permitiu que as igrejas pentecostais atraíssem seguidores ao oferecer soluções espirituais para problemas socioeconômicos tangíveis. Eu citei aqui pentecostais, mas eu quero frisar neopentecostais, né? Porque se citar pentecostal parece que o clássico também está nisso e não está. É o neopentecostal, certo?
Ou seja, por que ganha muita gente? Porque você oferece solução de problema socioeconômico, político e etc., falando assim, não, isso é só uma batalha espiritual, isso não é político que tem que votar, não é o prefeito que tem que assinar, isso é uma batalha espiritual que se você fizer aqui X e Y, vai dar certo. Então ganha todo mundo, né? A popularidade do neopentecostalismo no sul global está intrinsecamente ligado à sua capacidade de incorporar características sincréticas. Isso demonstra que o sincretismo não é apenas uma mistura acidental, mas é um processo estratégico de crescimento. Ao redefinir questões sociais complexas, como ataques espirituais, é o famoso tudo é o diabo, né? É a pessoa que tudo que está acontecendo é o diabo, né? É o diabo está furioso, é o diabo. É basicamente para essa direção aí, tá? O neopentecostalismo oferece um diagnóstico e uma solução simples e aceitável, o que é altamente atraente para populações que enfrentam desafios sistêmicos. Essa adaptação estratégica, que se aproveita de crenças culturais existentes sobre a causalidade espiritual, contribui significativamente para a rápida expansão do movimento e a sua profunda penetração nos contextos locais. Tá? Eu vou citar aqui, com todo respeito, tá? Caso alguém assista que é dessa denominação ou que já foi, vou citar com todo respeito aqui, mas citando a história sobre o movimento neopentecostal e aonde estava o sincretismo, ok? A Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, fundada em 1977 por Edir Macedo, emergiu como um expoente central na disseminação da teologia da prosperidade do Brasil. Veja bem, ela começou em 1977, certo? Nota que é mais ou menos lá os mesmos anos que já estava acontecendo lá nos Estados Unidos. O Kennedy Reagan, que estava vindo essa galera já fundamentando confissão positiva, teologia da prosperidade e tudo mais. Mas nota que é daqui a uns anos que vai começar Peter Wagner, Rebecca Brown, que vai começar aquela turma mesmo para dar corpo à questão da batalha espiritual. Então você vai ver que a Universal começa, daqui a um tempo ela pega esse outro feedback aí, pega essa outra estratégia, e as pessoas gostam de algo espiritual, gostam de algo que é secreto, esotérico, as pessoas gostam, são atraídas por isso. Então, quando a Universal viu essa ideia do Peter Wagner e tudo mais, eles logo abraçaram. Mas vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. A IURD desempenhou um papel fundamental na sistematização da guerra espiritual e na propagação massiva da teologia da prosperidade no Brasil. O sincretismo praticado pela IURD, particularmente com as religiões afro-brasileiras, é um estudo de caso complexo e revelador. Olha, eu vou tocar alguns pontos aqui que talvez você nunca tenha reparado. E mais uma vez eu repriso, eu estou toda hora reprisando isso para que eu não seja mal interpretado ou não me entendam. Mas eu quero citar aqui, não estou dizendo que a Igreja Universal é uma seita, não estou dizendo que, enfim, vou citar pontos aqui que são sincretismos com a religião afrodescendente ou afro-brasileira. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui que é sincretismo. A reinterpretação de divindades. A IURD reinterpreta as divindades afro-brasileiras, como Exu, Pombagira, que são figuras centrais e multifacetadas nessas religiões. São mensageiros e entidades da esquerda, como manifestações diretas, eles interpretam como manifestações diretas do diabo ou encostos, que são espíritos malignos.
Encosto é o termo mais usado lá, né? O conceito de santo de herança no candomblé, que se refere aos orixás de iniciados falecidos que podem ser herdados por descendentes, é transformado pela Iurde em demônios hereditários que causam males ao longo das gerações. Ó, aqui eu já quero que você preste muita atenção, eu acredito que você está prestando, mas agora, daqui para frente, já começa a colocar assim, até mais uma área no celular aí, porque olha, veja bem, no candomblé tem um conceito chamado santo de herança, certo? Que se refere, eu li isso aqui, vou ler de novo. Se refere a orixás de pessoas que foram iniciadas no candomblé, faleceram. E aí, esse santo que estava com essa pessoa que foi iniciada, o que está vivo, né, o descendente que está vivo, herda esse santo de herança aí. E aí, a Universal, sabendo disso, ela mudou o nome. Você lembra o que eu falei lá na primeira aula do William Kenyon? Que ele pegou o novo pensamento e mudou só os nomes, mas continua a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, está acontecendo a mesma coisa. Pegou o tal do santo de herança lá do candomblé, mudou o nome para demônios hereditários, demônios que trabalham numa família, demônios que trabalham num lugar. Então, da onde veio o ensinamento de demônios hereditários? Veio do conceito santo de herança do candomblé, ok? E esses encostos, né, que eles chamam lá encostos e tudo mais, veio também, né, tinham os mensageiros lá no candomblé, que é Exu, Pombagira e tudo mais, e eles transformaram, mais uma vez mudaram a roupa do ensino. Em vez de falar que é um mensageiro, uma entidade de esquerda, eles falaram assim, não, é um encosto. Então eles mudaram ali. Você entende que o Exu e a Pombagira no candomblé é mensageiro? Aí eles falam que é encosto. E o que eles fazem com esse encosto? Conversa. Mas no candomblé ele é mensageiro, ele traz mensagem. Então eles conversam com esse demônio ou com essas entidades para justamente saber o que a pessoa faz, o que está acontecendo e tudo mais. Então veja com atenção que é o mesmo conceito do candomblé que é transfigurado para a igreja. O nome disso é sincretismo. Vamos continuar mais um pouquinho. Orixás como nossa, aí é difícil falar esse nome, hein? Obaluayê e Omulu, orixás como Obaluayê e Omulu, associados tanto a doenças quanto à cura nas tradições afro-brasileiras, são reinterpretados pela Iurde como meros causadores de epidemias, perdendo completamente seu aspecto curativo. O guia de frente, que é o orixá ou o guia principal de uma pessoa, é redefinido também como um encosto ou demônio, o que permite que ex-sacerdotes afro-brasileiros, que são pais de santo, se tornem ex-pais de encosto dentro da Iurde, mantendo uma forma de prestígio ao mesmo tempo em que confirmam o diagnóstico neopentecostal de possessão demoníaca. Você vê que quanto mais nós formos aqui falando da estrutura, mais você vai ver que é algo que é pego, o formato é pego lá nas religiões afro-brasileiras, né, afrodescendentes, e é transfigurado, é moldado para dentro da igreja. É o significado total de sincretismo. Vou dar mais um ponto aqui. Rituais de guerra santa, exorcismo, né? As ações ali da Iurde contra as religiões afro-brasileiras são enquadradas como uma guerra santa, uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Os rituais de exorcismo são centrais no culto, nos quais os pastores ordenam que os demônios, frequentemente manifestando-se como Inxus,
Enxu, Exu, Pombagira, revelam sua verdadeira identidade e sejam expulsos. Tá? Então, o culto é extremamente centrado nessa questão demoníaca. Tem que ter, se não tiver demônios manifestando e perguntando, né, que demônio que é, o que está fazendo, o que está ali, enfim. Então, sempre mostrando isso. Por quê? Porque isso, na visão da IURD, é manifestação de poder, né? Tipo assim, eles são poderosos, eles estão cheios de autoridade, os demônios se manifestam. Jesus mesmo não pensa assim, porque o dia que os discípulos chegou animado para ele que os demônios estavam submetendo, ele falou assim, não, fica alegre por isso não. Quer uma alegria? Fica alegre porque o seu nome está no livro da vida. Essa daí tem que ser a sua alegria. Mas, de certa forma, a Universal acredita, né, que isso aí é algo muito poderoso, importante e vital no culto. Vamos continuar. O poder da palavra e o transe. A IURD enfatiza a força das palavras, que nós lemos lá do Novo Pensamento. Enfatiza a força das palavras faladas em nome de Deus, especialmente em rituais de cura, exorcismo, atribuindo-lhes um poder mágico religioso, do mesmo jeito que o William Kenyon lá. Isso se assemelha ao conceito de axé, que é uma força sagrada no candomblé, onde as palavras faladas... Olha para você ver, veio do Novo Pensamento, que é um movimento que não era cristão. Aí no candomblé, o axé significa força sagrada, onde as palavras faladas são consideradas emanações dessa força. Olha da onde que vem. Há um fenômeno que pode ser descrito como antropofagia do transe. Enquanto a IURD condena a possessão por divindades afro-brasileiras como demoníaca, ela, paradoxalmente, admite e cria o transe de uma forma específica, permitindo que entidades, demônios, irrompam em seu universo religioso. Isso é particularmente evidente com o papel central que Exus e Pombagiras da Umbanda assumem na cosmologia da IURD, por vezes ofuscando o próprio agir do Espírito Santo. É aquele negócio, né? O Espírito Santo se manifestou hoje no culto. Amém, glória a Deus, né? É isso aí. Rapaz, teve 30 endemoniados que foi liberto. Aí acabou, aí o culto foi uma benção. Então, essa medida, ela não está legal, né? Essa medida não está legal, não está consoante com as escrituras, não. Então, não é uma coisa legal. Sobre essa questão do transe, que comentou aqui, que é um dos pontos da Universal, eu vou te dar um exemplo aqui que você vai pegar assim muito fácil. Você já viu pessoa que vai orar? Eu já participei de muito culto assim. A pessoa não ora para expulsar o demônio. Ela ora para chamar o demônio. Eu não sei se você já teve um culto assim. Se você não teve, amém. Também não estou dizendo que o culto da Universal todos são assim, mas muitos são. E eu já tive em cultos de outras denominações, sem ser a Universal, que fazem exatamente isso. Eles chamam o demônio. Não é uma coisa assim, o demônio manifestou e nós vamos lá e em nome de Jesus sai. Não, eles chamam. Você não sei o que, vem aqui agora. Você que está não sei o que, vem aqui agora. E fica chamando. Então isso é parte de um transe, é parte de uma manipulação mental. Né? Basta você dar uma olhadinha aí, dar um Google, dar um chat GPT da vida, e você vai ver que essa manipulação de que vem aqui, vai acontecer e tudo mais, tem muita gente no meio desse bololô, não vou generalizar, não vou colocar 100%, mas tem muita gente no meio desse bololô que nem demônio é. Nem demônio é. Só está indo no meio desse transe, no meio dessa pressão, dessa manipulação, e a pessoa vai no meio de carona, entende? Então, tem que ter muita atenção com isso dentro da igreja, porque a ação que nos cabe é do Espírito Santo. Vamos continuar.
Os paralelos litúrgicos e os calendários. Olha, isso aqui é muito interessante. A IURD adota um calendário ritual que estabelece correspondências explícitas com os calendários rituais afro-brasileiros, que por sua vez frequentemente se alinha com os dias dos santos católicos. Olha, o que eu vou falar aqui agora, obviamente quando eu vou preparar uma aula, ou buscar um material e tudo mais, eu disse na outra aula que eu estou estudando isso há muito tempo já, o primeiro a aprender sou eu. Né? E isso aqui que eu vou ler agora, nem eu sabia. E quando eu li isso aqui nos meus estudos, preparando, eu recebi um choque, sabe? Caiu uma ficha assim, que eu falei, meu Deus. Escuta essa. Por exemplo, que está falando aqui que as datas, os calendários da Universal casa com o candomblé e com os dias de santo católico. Agora, vamos lá. Por exemplo, as segundas e sextas-feiras, olha isso. As segundas e sextas-feiras, tradicionalmente consagradas a Exu nas religiões afro-brasileiras, são escolhidas para as sessões de libertação ou descarrego na IURD. O mês de agosto, associado a Obaluayê e Omulu, divindades ligadas à doença e cura, é declarado o mês dos encostos pela IURD, com foco em limpezas espirituais. Em setembro, a IURD distribui doces abençoados, espelhando a tradição afro-brasileira de distribuir brinquedos e guloseimas durante os festivais de Erês, mas com a intenção de proteger as crianças da demonização pelas ofertas originais. Olha como é que o calendário é exatamente igual. Aí é na sexta-feira e na segunda-feira, então nós vamos fazer o culto, a campanha vai ser nesses 2 dias. Vai ser o quê? Mês de agosto, então mês de agosto vai ser o mês dos encostos. Irmãos, eu sei que pode alguém pensar, pastor, mas é isso aí, tem que pegar essa data mesmo para confrontar e para bater em cima e tudo mais. Mas agora eu deixo uma pergunta reflexiva para você pensar. Nós vamos montar o calendário de uma igreja com base no calendário do inferno? Nós vamos montar um calendário de uma igreja com base no calendário de demônios? É isso que nós vamos fazer? Então, eu quero deixar essa mensagem reflexiva, se é a igreja que influencia o mundo ou se é o mundo que está influenciando até os dias de culto da igreja. Então, quero deixar essa reflexão e vou continuar aqui para correntes e consultas espirituais. Os cultos sequenciais, conhecidos como correntes, ou campanha, de 7, 9, 12 dias, refletem a segmentação mágica do tempo e os rituais cíclicos de iniciação afro-brasileiros, onde o axé é acumulado através de obrigações periódicas. Gente, isso aqui, se você estiver entendendo o que eu estou colocando aqui, isso aqui é muito sério. E você vai entender agora por que, por exemplo, na Viva Church, eu procuro evitar números. 3, 7, 21, 14, eu procuro evitar números. Por quê? Porque no candomblé, quanto mais você vai fazendo a campanha, ou a corrente, entre aspas, quem está no vídeo viu eu fazendo aspas, quem está no áudio não ouviu. Então, entre aspas, a campanha ou a corrente, no candomblé tem essa ideia que você está acumulando força positiva, crédito, para poder cumprir com essas obrigações periódicas e receber
o que você quer. O tempo e o número de dias é como se fosse um tempo mágico, que na hora que interar a 7ª segunda-feira, o 7º dia, a 7ª sexta-feira, há uma mágica, né, que aquele número traz. Então, esse é o perigo. Esse é o perigo. Você vê como é que é. Pastor, mas a Bíblia usa o número 7, o número 3, o número... Usa. Não estou falando que o número agora virou do demônio. Não é isso. Não é nessa direção. Eu só estou dizendo que não há um mandamento de número para nós. Não há um mandamento de façam 3, façam 7, façam 21, façam 14. Não há esse mandamento. Pelo contrário, Jesus está preocupado com a intenção daquilo que está sendo feito. Os próprios fariseus jejuavam, mas a intenção estava errada. Então, Jesus está preocupado com a intenção do que está sendo feito. E não com o número de dias como se fosse um passe de mágica. Então, olha de onde que vem essa crença. Do candomblé. Aí, ou seja, pega um número que está na Bíblia, 7, 9, 12, né? 21. Pega um número que está na Bíblia, mas muda o sentido. Muda. Lembra o que eu falei? Eu sempre estou falando isso aqui. Você vai gravar isso aqui. Que a heresia é uma distorção da verdade, não é uma negação. Então o que eles fazem? Eles não negam, mas distorce. Aí é número 7, mas distorce o sentido do 7. Aí você começa a achar que se não for 7, não é campanha, não é busca, Deus não vai bradar, tem que ser 7. Está entendendo o perigo do negócio? Tem que ser 7, tem que ser aquele horário. Se não for à meia-noite a oração, Deus não responde, entendeu? Isso aí é erradíssimo. Mas vamos continuar. As consultas espirituais da IURD, realizadas inclusive na televisão, mimetizam o papel de diagnóstico e orientação das práticas divinatórias afro-brasileiras, como o jogo de búzio no candomblé, ou o contato direto com entidades incorporadas na Umbanda, né? Fica ali fazendo consulta, conversando, perguntando. E a Bíblia fala, meu irmão, que o diabo é o pai da mentira. Como que nós vamos... mais uma pergunta aqui reflexiva para você. Como é que nós vamos levar em consideração algo que um demônio está me dizendo? Como é que eu vou levar em consideração algo que é um ser que vive na mentira que está dizendo? Pior, né? Como é que eu vou criar uma doutrina? Como é que eu vou ensinar a Bíblia? Como é que eu vou ensinar isso para uma igreja que é um demônio que está ensinando? A Bíblia fala, né, sobre doutrinas de demônios. E como é que eu vou ensinar algo que está saindo da boca de um demônio? Aí o demônio fala que o nome dele é tal. Aí eu pego esse discurso que foi o demônio que me fez, não foi Deus, não foi a Bíblia, foi o demônio que disse. E de repente eu escrevo um livro e eu começo a ensinar isso, e eu começo a falar na igreja, eu começo a ensinar os irmãos que o demônio chama fulano de tal. Então é muito perigoso, sabe? É muito perigoso. Isso é uma linha muito fina de você entrar por um caminho que a Bíblia não te dá amparo. Não te dá amparo. Outro ponto da Universal, que é um sincretismo, é objetos simbólicos. Objetos simbólicos. Rituais neopentecostais incorporam objetos e números com forte ressonância simbólica nas tradições afro-brasileiras, como isso aqui, olha para você ver, dentro da religião afro-brasileira, né, candomblé, umbanda, por aí vai, isso daqui representa as mesmas coisas. Eles usam lá água, sal grosso, óleos, flores, arruda, sabonete abençoado, chave da fortuna, cajado, martelo, perfume. Embora a justificação para o uso desses elementos seja baseada em referências bíblicas, a sua presença e função ritualística apresenta paralelos claros com as práticas afro
afro-brasileiras. Irmãos, a igreja que ficava dando objeto consagrado era a igreja católica antes da Reforma Protestante, né? Que falava que tinha pedaço da cruz de Cristo não sei aonde, cabeça de João Batista. Então se entregava, né, muito objeto santo, consagrado e tudo mais. Então olha para você ver, eu falo que é uma distorção da verdade para você acreditar. Depois nós vamos tratar disso, mas a pessoa pega a base bíblica. Pega lá que é a rosa de Saron e faz a campanha da rosa. Os lenços de Paulo, aí faz a campanha do lenço. O vaso não sei do que, aí dá um vasinho. Aí fala, não, é o tijolo, Neemias construindo um tijolo, aí dá um tijolinho para a pessoa. Sabe, pastor, mas isso aí é uma coisa simples. É simples? Para eu que vou pegar, eu vou jogar em cima do móvel aqui, não estou nem aí com o negócio. Eu nem vou pegar, né? Mas vamos dar um exemplo. Eu pego, jogo ali, para mim não quer valer nada. Mas tem gente que vai pegar isso, vai levar para dentro de casa e vai colocar uma fé naquele objeto. Isso é uma idolatria. Isso é uma idolatria. Qual a diferença de eu levar uma imagem de Nossa Senhora e começar a orar com fé com a imagem na mão? A única coisa que mudou é que não é uma imagem de Nossa Senhora, é um tijolinho, é uma rosa, é um punhado de sal. E macumbaria, umbanda, usa essas coisas, né? Banho de arruda, flores, joga sal, banho de sal e tal. E a Universal fez um sincretismo total, que até banho de sal eles fazem. O sincretismo invertido como estratégia de monopolização religiosa é uma característica marcante da IURD. A IURD interpreta as divindades afro-brasileiras como demônios e suas práticas como demoníacas. Isso que é demônio, isso aí nós estamos sabendo, ok? Isso aí é ponto pacífico. Mas eles copiarem o formato dos demônios e aplicar na igreja, aí já é outra conversa, né? Ao mesmo tempo, ela incorpora elementos como o transe, o tempo ritualístico específico, objetos simbólicos em sua própria liturgia. Ou seja, eles consideram a macumbaria, a umbanda, algo demoníaco, mas pegou aquela estrutura e colocou dentro da Universal. Aí eu não entendo, né? É de Deus ou é do diabo? Eu não sei. É do diabo e tu copia? É do diabo e você acredita no nome que o demônio fala. É do diabo e você acredita em tudo que o demônio está dizendo ali no microfone. Então é incongruente, sabe? Essa abordagem aparentemente contraditória permite a IURD absorver o apelo mágico e estático das religiões afro-brasileiras, ao mesmo tempo em que as deslegitima e se apresenta como a solução superior e verdadeira. Esta é uma força sofisticada de sincretismo que vai além de uma simples mistura. É um movimento estratégico para monopolizar as mediações mágicas e a experiência do transe religioso dentro do mercado religioso. Ao demonizar o outro, né, que são as religiões afro-brasileiras, a IURD valida sua própria narrativa de Guerra Santa e, ao reapropriar seus elementos litúrgicos, atrai adeptos que buscam experiências semelhantes, mas dentro do arcabouço cristão. O resultado é um sistema que pode produzir autonomamente seus próprios enxus, efetivamente internalizando o inimigo e tornando-o parte da sua própria cosmologia, expandindo assim seu alcance e poder no altamente competitivo cenário religioso brasileiro. Isso demonstra como o sincretismo pode ser um processo dinâmico e impulsionado pelo poder visando a hegemonia religiosa. Então, olha, veja bem, você pode notar que a pessoa que vai... Você já viu algum testemunho de alguém falando que fez um pacto com o diabo? Você já viu alguém contando um testemunho, né? Na época tinha o famoso lá que era o tio Chico, né? Eu fiz o pacto da Xuxa e aquela coisa, e faz o CD andar de trás para frente para trás, e aquela coisa. E você já percebeu que esses pactos
ou a pessoa que vai no centro de macumba, leva uma oferenda e tudo mais, você já percebeu que é para o quê? Ganhar dinheiro, né? Na grande maioria dos casos é ganhar dinheiro. Olha como é que na Umbanda você tem que levar uma oferenda. Aí eles ficam te dando coisas para você levar para casa ou para você colocar ali na igreja. Ah, coloca uma mesa, foto, chave, não sei o que e tudo mais. Veja bem. Eles pegam e focam nessa situação, colocam isso em evidência e é justamente a prosperidade. Se o inimigo, né, se Satanás, se os demônios, se a macumbaria promete à pessoa o quê? Riqueza, fama, sucesso, não sei o quê, é o que a Igreja Universal... Eu estou citando esse exemplo, mas tem outras igrejas da mesma linha. O que eles prometem? Riqueza. Riqueza, fama, sucesso. É onde pega as pessoas. É onde a pessoa sai de uma macumbaria e vai para uma universal, porque muita coisa é parecida. Muita coisa. Tem uma linguagem lá cristã, prega, fala de Jesus, tudo mais e tal, mas, entretanto, todavia, a roupagem é muito parecida com a afrodescendente. Então, concluindo aqui, o neopentecostalismo, embora seja um fenômeno, né, religioso moderno e global, possui raízes em correntes ideológicas que remontam ao século XIX, como o movimento do Novo Pensamento. Essa corrente introduziu a ideia do poder da mente para manifestar a realidade, um conceito que foi crucialmente absorvido e transformado. Figuras como William Kenyon foram instrumentais na cristianização e popularização da teologia da prosperidade e confissão positiva, redefinindo a fé como uma ferramenta para alcançar bênçãos materiais e a oração como uma demanda legal. Paralelamente, o conceito de guerra espiritual se desenvolveu, atribuindo males e sofrimentos a forças demoníacas e oferecendo o exorcismo como uma solução direta. A natureza adaptativa e contextual do sincretismo é particularmente evidente no neopentecostalismo, especialmente no Brasil. O sincretismo não se manifesta como uma simples mistura passiva de elementos, mas como uma adaptação dinâmica, frequentemente estratégica. A Igreja Universal do Reino de Deus serve como um estudo de caso proeminente desse fenômeno, exemplificando um sincretismo. Nesse processo, elementos das religiões afro-brasileiras são absorvidos, redefinidos e, paradoxalmente, demonizados para fortalecer a narrativa neopentecostal e expandir a sua influência. Isso demonstra a notável capacidade do movimento de se contextualizar e ressoar com o imaginário religioso local, oferecendo soluções espirituais para problemas sociais e existenciais que afligem as populações. A capacidade do neopentecostalismo de incorporar, reinterpretar elementos de outras tradições, seja o poder da mente do novo pensamento ou as divindades afro-brasileiras, é fundamental para a sua identidade, seu crescimento exponencial, especialmente no sul do globo. Essa flexibilidade, embora atraia massas e ofereça um senso de controle sobre o destino, prosperidade, vitória sobre o mal, também levanta questões teológicas significativas sobre a potencial diluição de doutrinas cristãs centrais e a formação de crentes que operam com uma fé híbrida. O movimento se posiciona como uma força poderosa que oferece respostas imediatas e tangíveis para as aflições humanas. Um apelo que transcende fronteiras culturais, teológicas, tradicionais e continua a moldar o panorama religioso contemporâneo. Ok? Então, meus queridos, eu quero fechar aqui, tá? Eu quero fechar aqui contigo essa aula agora, que está dando 1h04,
E aqui nós fechamos o ponto histórico, certo? Então, aqui eu caminhei bastante coisa com você, trabalhei bastante coisa contigo sobre a história. Como, de onde, né? De onde, quando foi, onde surgiu, que veio toda esse todo, né? Essa junção de ideias aí do neopentecostalismo, de onde veio, de onde surgiu. Então agora você já sabe que foi em 1880 para cá que veio aí o neopentecostalismo, certo? Então as doutrinas ou os ensinos, né, que eu citei aqui nessa aula nunca existiram antes na Igreja de Cristo, certo? Mas com o neopentecostalismo eles começaram a fazer esse sincretismo, essa mesclagem de ideias, de crenças, e foi o que aconteceu. Bom, na próxima aula, eu quero entrar contigo num estudo bem a fundo sobre o que a Bíblia fala sobre o assunto libertação. Prepare o seu coração, porque nessa próxima aula nós vamos falar sobre onde está a libertação, na lista aí de missões que Jesus nos deu, onde está a libertação. Eu quero trabalhar texto a texto com você. Texto a texto com você. Eu disse na primeira aula que eu não quero dar a minha opinião. Eu não quero expressar o que eu acho. Eu quero ler a Bíblia e a Bíblia falará com você, não eu. Então, nós vamos trabalhar texto a texto. Depois nós vamos trabalhar sobre o jejum. Aonde que o jejum entra nessa... Eu preciso jejuar para expulsar demônio, eu tenho que jejuar para expulsar alguns, como é que é? Então, nós vamos trabalhar esses textos e eu quero colocar na próxima aula. Dia desse eu estava passando o TikTok e apareceu uma mulher, médium, cartomante, não sei o que, e ela gravou um vídeo e eu quero colocar esse vídeo, né, um pedacinho, deve ser uns 2 minutos, 3 minutos no máximo, e eu quero que você escute essa mulher falando se não é a mesma coisa de uma pessoa que é neopentecostal ou que fala que está nessa área da libertação, e você escuta se não é a mesma coisa, provando mais uma vez o sincretismo que foi criado nesse assunto libertação, né? Provando mais uma vez o sincretismo que foi criado nesse meio. Mas na próxima aula, né, eu quero colocar esse vídeo para a gente ouvir, a gente comentar um pouco sobre, e eu espero que seja bênção. Tá bom, meus amados? Então, ó, Deus abençoe. Vai ter uma pausa. Nós voltamos para a próxima aula. E você que está no Spotify, fique à vontade, porque já está saindo mais aí a próxima aula, agora sim, sobre libertação. Amém? Deus abençoe.